Graça e paz, queridos, amém? Amém? Glória a Deus. É sempre uma grande responsabilidade ministrar para a noiva do Senhor, amém? E eu queria pedir para vocês orarem comigo um breve momento antes da gente iniciar, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, nessa noite, que o Senhor continue a falar, Senhor. Que o Senhor venha nos ministrar, ó Pai. Que o Senhor venha falar, porque a noiva é Tua. Noiva escolhida, noiva adornada, Pai, tão preciosa para o Senhor. Pai, que eu não venha falar de mim, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações e a continuar a ministrar, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Pai, que estejamos sensíveis à Tua voz e que o Teu Espírito Santo venha completar aquilo que o Senhor projetou para essa noite sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a tua Bíblia no livro de João, capítulo 15, amém? Livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos aqui durante a ministração, então eu vou pedir para vocês manterem a Bíblia aberta nesse livro. João 15, a partir do versículo 1, amém? A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Pode se assentar adorando ao Senhor. Esse texto é um texto que tem uma história para mim, porque quando eu me converti alguns anos atrás, eu me lembro que eu tinha muita vontade, muita curiosidade de conhecer, de ler a Bíblia. Eu lia muita coisa e buscava e não conseguia entender. E eu pedia para o Paulo, porque na época ele tinha me ministrado, ele que tinha me levado até os caminhos do Senhor. E um dia ele falou para mim: lê o capítulo de João 15, lê esse texto. E foi o primeiro texto que eu comecei a estudar e a entender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor queria falar sobre nós, né? Para nós, acerca do que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós como discípulos. Aqui em João 15, Jesus, alguns versículos antes, alguns capítulos antes, ele passa ali, ele lava os pés dos seus discípulos. Depois ele se assenta com seus discípulos, ele ceia com seus discípulos, ele revela quem seria o traidor. E ali depois ele começa a ministrar os seus discípulos algo que ele queria dizer antes da sua partida. Então foram algumas últimas palavras que Jesus disse para os seus discípulos antes de ser levado até a cruz. E quando a gente vai entender um pouquinho algumas coisas que Jesus quer dizer, porque a gente sabe que Jesus ele dá alguns exemplos para ministrar as nossas vidas, eu comecei a pesquisar sobre o que significa podar, né? A palavra diz que aquele que não dá fruto, ele corta, mas o que dá fruto, ele poda. E o que significa podar? Podar significa cortar a rama inútil das árvores e das cepas. A origem dessa palavra tem a origem na palavra limpar. A poda na árvore, ela é necessária para que a árvore continue dando fruto. E a árvore, ela não é podada em qualquer momento. A árvore, ela tem um dia, um período, uma época específica para receber esse corte, para receber essa limpeza. Existem épocas corretas para ser feita essa poda e existe até mesmo um corte específico, um local específico para ser podado. Jesus, ele sabe podar e ele sabe como podar e ele sabe o que podar para tirar o que impede eu e você de frutificar.
E Jesus continua falando, no versículo 3 ele fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Jesus ele diz que os seus discípulos estão limpos através da palavra. É a palavra que limpa o nosso interior. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho de um homem onde ele estava há muitos anos, há muito tempo, tentando se livrar do vício do cigarro. E ele falando, contando o seu testemunho, ele falava: eu já tinha tentado várias coisas e não conseguia me livrar. E um dia eu decidi, vou ler a Bíblia. Quero conhecer mais, vou ler a Bíblia. E esse homem relata que enquanto ele conhecia a palavra, enquanto ele se aprofundava na palavra do Senhor, enquanto ele caminhava nos capítulos e nos versículos da Bíblia, foi saindo o desejo de fumar, foi saindo o desejo, a ansiedade que levava ele a buscar o cigarro, e ele foi sendo limpo. E ele falou: eu fui liberto do cigarro lendo a Bíblia. E Jesus, ele diz aos seus discípulos: já estáis limpos pela palavra. A palavra é que limpa a nossa mente, os nossos pensamentos. A palavra limpa as nossas intenções e o nosso coração. A palavra, ela ocupa os lugares certos no nosso coração e nos nossos pensamentos diários. Você pode ver, se você se alimentar de muito de alguma coisa, você vai passar a pensar mais sobre aquilo. Quem assiste muito noticiário fica pensando e falando daquilo o dia inteiro de notícia. Quem assiste muita série, muitas coisas que são hobbies, distrações, vai falar muito daquilo, vai ser o que vai sair mais da sua boca. Porque aquilo que a gente mais se alimenta vai dominar os nossos pensamentos diários. A palavra, ela tem o poder de limpar a nossa mente e os nossos pensamentos cotidianos. E o Espírito Santo, quando ele vai nos ministrar, ele usa o acervo de textos que ficam gravados na nossa mente. Quando nós estamos em situações de conflito, de afronta e tentação, o Espírito Santo de Deus usa textos que eu e você já lemos. Você já reparou isso? Você já passou por isso? Eu já passei por situações de afronta, situações de dificuldades, onde eu fui buscar no Senhor e eu não precisei nem ler. O Senhor me lembrou de um versículo. O Senhor me ministrou através de um texto que eu tinha lido. Só que para isso acontecer, eu preciso ter esse acervo. Eu preciso buscar essa palavra. Em Salmo 119, 7, o salmista diz: eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus estatutos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? De novo, como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Buscar a palavra nos torna limpos, nos purifica e nos santifica. Eu e você precisamos da palavra todos os dias. Ela não é só direção, ela é aquilo que nos limpa, limpa a nossa mente e o nosso coração. Há um tempo atrás, eu passei uma situação onde alguém tinha me pedido uma ajuda. E às vezes a gente também está precisando de ajuda. Mas eu fiquei ali num conflito, eu falei: Senhor, mas se eu ajudar essa pessoa, vai me dificultar nesse outro quesito aqui. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. E na hora o Espírito Santo me lembrou de um texto em Provérbio que diz: se você pode ajudar o teu irmão, não faça ele esperar o outro dia. Em um outro momento eu estava numa situação difícil no trabalho, sentindo um pouco de perseguição, e eu sei que o Senhor, Ele usa situações para nos tratar, amém? Tudo tem um propósito.
E eu passo situações, eu falo, Senhor, o Senhor está me forjando nessa situação. Eu fico olhando e falo, Senhor, o Senhor está forjando o meu caráter. Por que isso é importante para mim? Porque é algo que o Senhor está tratando que eu preciso ser mudada. E aconteceu uma situação onde alguém colocou ali em xeque uma outra pessoa, a qualidade do serviço de uma outra pessoa. E essa outra pessoa, algumas vezes, parece que quer se sobressair acima, às vezes, do meu trabalho. E eu poderia ter tido a oportunidade de falar, realmente, essa pessoa não tem capacidade de fazer, deixa que eu faça. Só que não fui eu, foi o Espírito Santo. Saiu automático da minha boca. Não, pode deixar na mão dela, ela é a melhor aqui. E aí eu falei, mas foi muito automático. Eu saí, eu falei, Senhor, que falta de sabedoria minha. Eu tive a oportunidade de me impor, de falar, não, realmente, então deixa que eu faça. E eu fui no banheiro, eu falei, ai, Senhor, misericórdia, já estou passando essa dificuldade, né? Essa situação e eu coloquei como se ela fosse melhor mesmo, né? Que falta de sabedoria em mim. E na hora o Espírito Santo falou, me lembrou daquele texto que o bispo uma vez pregou, que todo mundo fala, considera o teu irmão maior do que você. E eu falei, Jesus, muito obrigada. Jesus, ele nos ministra através dos textos que a gente escuta, dos textos que a gente lê. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco através da palavra. E até mesmo quando a gente não está com a Bíblia aberta, ele nos lembra dos textos. Continuando, Jesus, ele continuou a falar com os teus discípulos. E no versículo 4 ele disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Permanecer, qual é o significado dessa palavra? Significa persistir com veemência, insistir, manter-se ou conservar. Permanecer no Senhor significa que é constantemente eu buscando a face e a presença do Senhor. Não basta a gente aceitar o Senhor, aceitar a Jesus. Não basta a gente levantar a nossa mão e aceitar o seu sacrifício na cruz. Nós precisamos permanecer nele. E o texto diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, o Senhor permanecer em nós tem uma condição. Para que o Senhor permaneça em nós, nós precisamos permanecer nele. Não há frutos se nós não permanecemos nele. Se eu pegar aquela árvore e eu arrancar um ramo daquela árvore, ela por si só não consegue produzir fruto algum. Se eu não estou no Senhor, eu não consigo gerar os frutos necessários. Há uma condição, eu preciso estar nele, sem ele o fruto não brota. No versículo 5 diz, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Nós viemos de um outro ministério, passamos por outros ministérios antes de chegar até aqui. E há alguns anos atrás, na minha época também de recém-convertida, nós frequentávamos a igreja de um pastor amigo do nosso pastor. E ele era uma bênção, um homem de Deus, um homem ungido. Ele e a sua esposa tinham uma igreja abençoada. E algum tempo depois, eu e o Paulo, nós ouvimos uma história de que ele tinha decidido abandonar a esposa porque ele queria ser feliz. Ele falou que ele queria ser feliz e ele decidiu abandonar simplesmente a esposa. E a gente ficou chocado com aquilo, porque a gente nunca imaginou algo assim vindo dele. E algum tempo depois, a gente ficou sabendo que ele tinha desenvolvido um câncer e que ele tinha vindo a óbito. E aquilo gerou um temor muito grande no nosso coração na época. Porque a gente falou, misericórdia, o homem estava uma bênção. De repente, do nada, desviou e foi algo muito rápido. Ele desviou e pouco tempo depois teve enfermidade e foi recolhido.
Não há boa colheita na desobediência. Não há boa colheita se nós não estamos nele. Pode até parecer, o diabo pode até ludibriar e achar a gente, aos nossos olhos, de que o caminho é melhor de uma outra forma. Mas sem o Senhor não há uma boa colheita. Em Romanos 6:21, o Senhor nos diz: que fruto colheram então das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Permanecer no Senhor é ter a vida eterna, mas não só nessa vida aqui, não só ter vida aqui, mas ter a vida eterna no Senhor. No versículo 6, o Senhor continua ministrando aos seus discípulos: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejares e vos serás concedido. Se nós estamos no Senhor e Ele em nós, não há impossíveis. Ele nos dá essa palavra liberada. Há uma bênção, há uma promessa estabelecida pelo Senhor no ato de nós permanecermos nele. Quando nós permanecemos nele, quando nós temos a sua palavra em nós, e como nós decidimos obedecer aos seus ordenamentos, às suas ordenanças, nós podemos pedir o que nós quisermos e nos será concedido. O Senhor nos dá essa palavra, o Senhor nos dá essa promessa, essa bênção na tua palavra. O versículo 8, o que glorifica meu Pai? O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim verdadeiramente serão meus discípulos. Se nós queremos glorificar ao Senhor com a nossa vida, nós temos que dar fruto. Em que estação nós estamos? Será que nós estamos na estação de dar fruto ou na estação da poda? A árvore, ela precisa sim de ser podada de tempos em tempos, para que ela continue dando frutos. Talvez hoje a sua estação, você se olhe numa estação de poda. Talvez o Senhor tenha tirado coisas ou pessoas da tua vida que você olha e se fala: meu Deus, mas o que está acontecendo? Talvez você tenha perdido algo, talvez você tenha perdido coisas que para você era importante. Talvez você está no momento da poda, mas o Senhor, Ele fala que é necessário essa poda para que o fruto venha de forma abundante. Quando acontece a poda, em seguida vem frutificação abundante no Senhor. O Senhor, Ele precisa podar em mim e em você aquilo que está impedindo os nossos frutos de se estabelecerem. No versículo 9 diz: assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus, Ele amou e Ele ama. Ele nos amou e Ele continua amando. Mas cabe a mim e a você permanecer no amor. O amor, ele está disponível. Mas cabe a mim a decisão de permanecer no amor que Ele nos entregou. O amor veio para todos, mas nem todos querem permanecer no amor. Ele se entregou e se verteu e se derramou por todos, mas nem todos querem permanecer no amor. Permanecer no amor é decisão diária. É todos os dias. É renúncia contínua do meu e do teu eu. É renúncia contínua do nosso querer. Porque a nossa vontade é fazer o que é contrário à palavra do Senhor. A nossa carne, ela tende a querer aquilo que é agradável para mim, para você. E mesmo que eu e você tenhamos anos e anos de igreja. Eu me converti, eu tinha 19 anos, eu tenho quase 39. Já são aí 20 anos praticamente aí de conversão.
E ainda hoje eu continuo lutando contra a minha vontade. Não importa quantos anos eu e você tenhamos de ministério, não importa quanto a gente tenha de conhecimento na caminhada com o Senhor, todos os dias eu e você precisamos renunciar à nossa vontade. Todos os dias nós precisamos buscar no Senhor a palavra que nos limpa. Se obedecermos, versículo 10, se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor. Para que eu permaneça no amor do Senhor, é necessário obediência. Não há como permanecer no amor de Jesus sem obedecer a sua palavra. Não tem como. Eu sei que hoje em dia existem muitas versões, muitas palavras. A gente até estava estudando falando sobre a hipergraça, né? Tudo é bom, Jesus é amor, Jesus é maravilhoso, Ele ama todo mundo, Ele veio para todo mundo. Mas Ele é muito claro na sua palavra. Para permanecer no amor, nós precisamos de obediência. E eu preciso buscar e conhecer a palavra. No versículo 11 diz: tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Para que possamos alcançar a felicidade completa no Senhor, é necessário estar limpo pela palavra. É necessário dar fruto, é necessário permanecer no amor em obediência. Nós buscamos a felicidade em tantas coisas. Nós buscamos alegria em tantas situações. Nós buscamos nos preencher com tantas coisas. Quando algo é muito simples, quando nós estamos no Senhor e permanecemos nele, Ele nos diz: a nossa felicidade é completa. Quer felicidade plena? Obedeça e permaneça no amor do Senhor. E isso não é utopia, Gi, mas não tem ninguém que é feliz todos os dias. Não tem ninguém que é completamente feliz. A gente tem dificuldades. Está na palavra, estar nele e obedecer nos garante alegria. Mas é uma alegria mesmo na situação difícil. É você adorar o Senhor mesmo quando está tudo ao contrário. É você ficar feliz com o Senhor mesmo que está tudo divergente, tudo contrário do que você imaginava. Você olha para um lado, você olha para o outro, nada do que você projetou, nada do que você gostaria de estar vivendo aconteceu. Mas você tem a alegria plena no Senhor, porque Ele te completa em todas as coisas. No Salmos 23, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O bispo tem nos ministrado sobre isso nos últimos tempos. O nada ter falta não significa que você vai ter tudo o que você quer. Significa que a gente vai ter tudo o que a gente precisa. E aquilo que a gente acha que a gente quer, a gente não vai ter falta. Porque o Senhor vai nos suprir em todas as coisas. Alegria abundante no Senhor é você não precisar ter tudo que você quer e mesmo assim você está alegre. É você não ter tudo que você almejou, tudo que você sonhou, mas Ele te completa, Ele te sustenta, Ele te satisfaz em tudo que você precisa. É isso que Ele tem para nós, essa alegria abundante, estar nele. E para isso eu preciso me aprofundar, eu preciso me debruçar na palavra, eu preciso buscar aquilo que Ele tem para a minha vida. No versículo 12 ele diz: e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que significa mandamento? Ato ou efeito de mandar, voz de comando. Amar é um comando, é um mandamento, não é uma simples escolha. Eu não escolho se eu amo ou não amo, eu não escolho quem eu amo. A ordenança, o mandamento é dado e eu devo decidir amar por obediência. Não é um sentimento, mas é simplesmente obediência. Se eu e você fôssemos escolher quem amar, misericórdia. Porque é muito fácil, né, nos chatear. É muito fácil a gente se entristecer com alguma situação.
Porque nós somos assim, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. E se não fosse a misericórdia do Senhor, o amor dele em nós, nós não conseguiríamos. Gi, mas como que eu faço para amar se eu não consigo mais amar? Como que eu faço para amar se eu não consigo mais obedecer essa ordenança? Permanece no amor do Senhor que Ele vai te ensinar a voltar a amar. Busca o amor no Senhor que Ele te ensina a amar e não só com palavras, com atitudes. Ele te ensina a te amar mesmo quando você não quer amar mais. Porque como eu falei, amar é atitude, não é sentimento, é obediência. Amar é você fazer aquilo que você precisa fazer mesmo quando você não está sentindo. Obediência é você fazer o que você precisa fazer mesmo que você não concorda. E é isso que o Senhor nos chama para fazer. O Senhor nos chama para obedecer. E há frutos nisso. Talvez você já viveu situações assim como eu, que você não queria fazer algo que o Senhor mandou, mas a partir do momento que você toma a decisão e você obedece, o Senhor muda o seu sentimento. O Senhor altera o curso do seu sentimento. Aquilo que você sentia muda. Você passa a amar quem você não amava. Você passa a querer bem a quem você não queria mais. Você passa a perdoar, respeitar quem você não conseguia mais respeitar. Muda por causa de uma obediência. Então amar não é sobre sentimento, não é sobre o que você ou eu sentimos. Amar é sobre obediência a uma ordenança, um mandamento. E como eu falei, mandamento é uma ordem, uma voz de comando. No versículo 13 ele diz: não existe amor maior do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E isso eu fiquei intrigada, porque ele deu a vida por causa dos amigos. Ele se entregou por todos, mas só os amigos recebem o benefício do sacrifício. Só quem decide ser amigo recebe o benefício. Só quem decide ser amigo do Senhor recebe o benefício do sacrifício na cruz. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Para ser amigo é necessário praticar o que Ele manda. Palavras praticar significa levar a efeito, executar, realizar, executar regularmente, ter por hábito, repetir a mesma operação. Então, pôr em prática o que Ele nos manda é contínuo, é hábito, é diário. Não é uma única vez, é rotina, é constância. Não se engane. João 3,16 diz que Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é para todo aquele que crê, não é todos, é só para quem crê, é para quem decide, é para quem obedece, é para quem escolhe ser amigo. E o crer não é somente, como eu falei, levantar a mão, o crer vai muito além. Se eu creio em Jesus, eu tenho que aceitar aquilo que Ele me ordena fazer. Se eu creio em Jesus, eu tenho que aceitar seus direcionamentos. Se eu creio no Senhor, eu tenho que estar sensível à Tua voz. E quando Ele me manda abrir mão de algo que eu gosto, eu vou abrir mão. E às vezes Deus tem uma medida diferente para mim e para você. Tem coisas que Deus vai pedir só para você e não vai pedir para mim. Tem coisas que Deus já pediu para mim e não vai pedir para você, não. Deus já me ministrou algumas coisas acerca da minha vida no particular. De eu abrir mão de coisas que eu gosto, mas a medida é para mim. E Ele já falou para mim recentemente: eu não quero que você tome na sua medida a régua da humanidade. A medida que eu tenho para você, a régua que eu tenho para você é a palavra. Porque às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente fala: Senhor, glória a Deus, eu estou vindo para a igreja, eu estou buscando, eu estou lendo a palavra,
E aí você olha para um lado, para o outro, olha, mas a pessoa X, Y, que não te conhece, não te busca, não faz as mesmas coisas que eu faço. E aí o Senhor me falou, não faz na sua medida, não se compara com quem não faz, se compara com aquilo que está na minha palavra. A medida que eu tenho para você não é se medir, se comparar com o mundo, mas a medida que eu tenho para você é aquilo que está na palavra. E eu falei, Senhor, a medida é difícil. Eu falei, Senhor, a medida é difícil. E Deus me leva a ler tanto Provérbios 31, não sei porquê, misericórdia. E esse mês Ele me fez ler o mês inteiro Provérbios 31. Eu falei, Jesus, que medida é essa? Quem não conhece Provérbios 31 da mulher virtuosa? Eu falei, Jesus, misericórdia, eu preciso aprender muito ainda. Mas se Ele nos deu a palavra como direcionamento, e como régua, e como direção, e como ordenança, é porque nós temos capacidade nele para exercer aquilo que Ele nos manda exercer. E é diariamente, o Senhor nos ministra todos os dias. Versículo 15, ele nos fala, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permanece. O fruto, ele deve permanecer. Não é algo que eu faço um dia sim, um dia não. Se Deus deu uma medida para você seguir, segue todos os dias. Se Deus te ministrou acerca às vezes do seu cabelo, da sua roupa, eu não sei. Segue a ordenança, segue aquilo que Ele te ordenou fazer, porque o fruto ele deve ser permanente. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele concederá a vós. O chamado do Senhor para nós é com um propósito. E o propósito é dar fruto. Não é simplesmente para sermos salvos. Seria bom, né? Sermos chamados pelo Senhor somente para a gente ir para o céu, viver a eternidade com Ele, sermos felizes. Mas o chamado dele é com propósito. Ele diz, eu chamei, eu os escolhi. Não foi vocês que me escolheram, ao contrário, eu vos escolhi e vos designei para irdes e dardes fruto. Ou seja, Ele nos escolheu para um propósito. Você tem responsabilidade com o reino. Eu e você, nós temos utilidade para o reino. Talvez você olhe para você e pense, mas eu não tenho nenhum dom. Eu não tenho nenhum talento. Eu não tenho condições de fazer nada no reino, porque eu não sei ministrar, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei tocar instrumento, eu não sei fazer nada. Eu não sei o que Deus colocou em você para você gerar fruto, mas que você tem, você tem. Porque a palavra, ela não mente. A palavra do Senhor, ela diz que nós fomos chamados para dar o fruto. Então, se nós somos chamados para um propósito, você tem utilidade no reino. E o Senhor, se ainda não te ministrou, se ainda você não encontrou, o Senhor vai ministrar o teu coração. Qual é a utilidade que Ele tem para você dentro do corpo de Cristo? Versículo 17, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. No mundo nós teremos aflições, mas ele disse para termos bom ânimo. O que significa ânimo? Disposição de espírito, bom humor. Ele já nos libertou do mundo. A palavra dele diz, eu já vos libertei do mundo. O mundo nos odiar é completamente natural. É natural.
A gente não deve se chatear, e eu estou falando, Deus está me ministrando também, porque a gente tem a tendência de querer ser bênção, de querer agradar, mas muitas das vezes, não por nós, mas por aquilo que o Senhor tem, às vezes o mundo vai nos perseguir, vai nos odiar. Não podemos ser amigos de Deus e do mundo. Se somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. O mundo já nos odeia. Não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que há no próprio mundo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Em Tiago 4, versículo 4, a palavra do Senhor diz: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Em outras traduções, o texto é até um pouco mais impactante. Gente infiel é trocado por adúlteros. E aqui o texto ele quer chamar no sentido de todo aquele que corrompe o que é santo e torna aquilo que é santo em profano. Ele está querendo dizer todo mundo que faz algo que é contrário ao Senhor, e não só a questão do adultério conjugal. A gente precisa entender que nós não podemos estar 100% agradando o mundo. A gente precisa dar bom testemunho, a gente precisa ser bênção na vida das pessoas, sim. Mas às vezes a gente vai ter conflito com pessoas que a gente considera, que a gente gosta, que a gente considera amigo. A Júlia e o Davi, eles estão criando os seus relacionamentos, estão na escola, criando as amizades, né, os coleguinhas. E às vezes acontecem algumas situações que eles vêm contar para a gente precisa ministrar e explicar, porque eles querem ser amigos, eles querem, né, ser amiguinhos ali. E aí às vezes acontece uma situação ou outra e a gente tem que explicar para ele o que eles escolhem, ser amigo de Deus ou ser amigo do mundo. Porque às vezes o amiguinho, por falta de sabedoria, vai ensinar. Dança aqui, Júlia, essa música aqui do mundo, rebola aqui, Júlia. Vai ensinar alguma coisa para o Davi. E aí, na inocência, no querer ser amigo, eles vão querer fazer igual. E às vezes eles chegam para contar: mamãe, eu não queria fazer, mas se eu falasse não para minha amiga não vai querer mais ser minha amiga. E aí a gente tem que ensinar e ministrar que o nosso melhor amigo é o Espírito Santo. Quando eu, há um tempo atrás também, quando eu ministrava adolescentes na célula, é muito difícil, porque adolescente, jovem, ele quer fazer parte do grupinho, da panelinha. A gente quer, eu também já fui jovem, eu sei. A gente quer fazer parte. A gente quer fazer parte da comunidade, ser aceito, né? A gente quer ali ter a mesma linguagem, falar igual, ter os mesmos pensamentos, as mesmas conversas. A gente não quer se sentir excluído. Porque se você não falar a mesma coisa, se você não compartilhar das mesmas coisas, parece que você é diferente, você é excluído, né? E só que muitas das vezes a gente vai precisar se afastar de algumas situações. E na vida adulta não é diferente. Porque os homens, às vezes, vão ter que se separar de algum tipo de roda de conversa quando aquilo já não convém mais. Quando aquilo já não agrada mais ao Senhor. Nós, mulheres, às vezes, a gente vai ter que vigiar com a fofoca, porque mulher, às vezes, gosta de falar demais. E, às vezes, a gente vai ter que se separar daquilo que está incomodando o Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo, o Senhor, às vezes vai podar certas amizades para que a gente comece a dar frutos diferentes. Às vezes ele vai podar porque a árvore, quando ela está ali com alguma situação, naquele galho, né? A pastora até ministrou quando ela foi lá na casa dela, que a árvore estava com um bichinho e que estava danificando o fruto estava lá com algum bichinho danificado e precisou cortar, precisou podar para que pudesse dar o fruto novo, bonito de novo. Existem rodas que não nos cabem mais. Existem assuntos que não nos convêm mais. Existem algumas amizades que não vão mais nos convir também. Se estamos em Cristo, há uma mudança da nossa mente.
Há uma mudança de pensamento, de intenções, de motivação, quando nós estamos em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Romanos 12,2 diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a gente possa ser pleno, feliz no Senhor, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, primeiro eu tenho que renovar a minha mente. É uma condição, aqui diz, para que eu possa experimentar, primeiro eu tenho que ser transformada pela renovação da minha mente. Em João 15:22, o Senhor continua no versículo 22 a ministrar seus discípulos. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. A graça, ela é mais séria do que a lei. Ele sempre disse às pessoas que ele curou, que ele libertou: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus, ele é amor. Jesus, ele se derramou na cruz por nós. Jesus, ele se entregou. Jesus, ele nos perdoa. Jesus, ele nos dá novas oportunidades. Jesus, ele nos dá novas chances. Jesus, ele nos renova. Jesus, ele nos refaz. Jesus, ele é tudo isso. Jesus, ele é tudo isso. Só que ele nos chama a permanecer nesse amor. Porque vai chegar um tempo, vai chegar um dia que será tarde demais. E a Bíblia diz que é chegada a hora, e a hora vem, né? É chegado a hora que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nós precisamos estar aprofundados no Senhor. E a Bíblia diz que a hora que Ele volta, ninguém sabe, senão o Pai. Nem o Senhor, nem os anjos sabem a hora. E a Bíblia diz que Ele virá como vem um ladrão, que a pessoa não sabe quando vai vir. E talvez Ele não vai vir para vocês, talvez Ele venha para mim antes. Talvez o Senhor me recolha antes dEle voltar. E talvez eu estou esperando uma oportunidade de me aprofundar, de buscar o Senhor, de aceitar a Ele, de renovar a minha aliança. Talvez eu estou esperando uma oportunidade. Quando eu for mais velho, eu me aprofundo no Senhor. Agora eu estou muito jovem. Agora eu quero curtir, eu quero fazer aquilo que eu gosto. Eu quero ter amizades, eu quero fazer uma faculdade, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero namorar, eu não sei. Talvez você jovem está pensando que ainda tem muito tempo pela frente. E talvez, queira Deus, você tenha mesmo. Mas talvez entre hoje e amanhã o Senhor venha buscar a sua noiva. E seja tarde demais para eu e você nos aprofundarmos e permanecermos no amor dele. Eu disse aqui que talvez eu e você tenhamos muitos anos de convertidos. E talvez a gente pode pensar: eu já estou salvo, eu já estou ganho. Glória a Deus, a minha salvação está garantida. Mas o Senhor, Ele diz que há um tempo de poda na minha e na tua vida, para que a gente continue dando os bons frutos em abundância. O Senhor, Ele quer limpar a minha e a tua vida. Ele quer remover aquilo que impede a gente de fluir nele em abundância. Ele quer nos usar para fazer esses bons frutos, para que esses frutos alcancem gerações, para que esses frutos alcancem vidas, para que a gente consiga alcançar pessoas para o reino do Senhor. E Ele nos ministra que a gente venha se aprofundar na sua palavra, porque aquilo que a gente tem dificuldade em abrir mão, aquilo que a gente tem dificuldade em lançar fora do nosso pensamento, do nosso coração e da nossa intenção, Ele nos ensina que nós podemos ser livres através da palavra. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam ao Senhor.